Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, fazendo um silêncio ensurdecedor aqui para não tomar um soco do meu amigo Samir. Samir, cujo cara eu tenho certeza absoluta que ele é da casa do Ike de Fênix, dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque com certeza ele lembra dessa série infantil aí, né, Samir, meu nobre? E sempre junto de pessoas extraordinárias, parceiras, amigas e, às vezes, consultivas, como meu amigo Antônio, professor, consultor, músico, engraxate, auxiliar de pedreiro, consultor estratégico nacional, internacional e amigo de longa data, Balbino. É isso aí, meu amigo Fagner. Você esqueceu hoje de falar professor? Foi a primeira coisa que eu falei. Mas eu falei tantas características que você até escutou. Você esqueceu. A professor... Não, Você focou no que ele esqueceu. Esqueceu o professor Picareta. Ah, o Picareta eu não falei. Ele adora isso. O Picareta, depois que todo mundo escuta isso tudo, só pensa uma coisa. Esse cara é um picareta. Engraçado. Ou que ele viveu 20 vidas, né? Também. Talvez isso. Isso, né? Essa parte de Picareta, ela é uma história até interessante, rapidinho falando. Aqui, eu lecionei muito tempo na Fundação Dom Cabral, lecionei para padres, para o Dom Serafim, depois lecionei para engenheiros na Petrobras, depois lecionei para médicos também, depois Caixa Federal, Banco Ed Real, e depois lá em Brasília, diretoria da Caixa Federal. Eu fiquei sabendo, Balbino, que você é o único palestrante do Brasil que dá palestra em saunas, é isso mesmo? Não, é o seguinte, e também... Esse sorriso aí foi interessante, um sorriso ingênuo, né? De criança. Lá na USP, eu dei lá 18 palestras científicas. E lá na USP me consideraram um dos 15 autoridades em gestão de ciência do país. Eu fui o único de Minas Gerais. Aí, nesse caso, de dar aula para médicos, depois dar aula para engenheiros, depois para padres, aí eu estava na sauna, no clube que eu frequento, o Clube de Jaraguá. Qual clube que é? Clube de Jaraguá. O nosso eterno Clube Jaraguá. Aí eu estava comentando, que assim, me perguntaram sobre esse da aula e tal. Falei que eu dava aula para padres, para engenheiros, para médicos também. Eu falei, mas você é uma picareta. Nada de picareta, Balbino. Você é o Uma nosso picareta, eterno professor. uma picareta. Agora, de frente para você, nós temos ela com esse novo cabelo visual aí, tipo Salomé. Eu não sei se é Salomé ou se é Coco Chanel. Coco Chanel. Qual que é a inspiração? Eu queria um long bob, né? Mas aí o Myron, meu digníssimo, muito obrigada, Myron, ele que quis fazer isso aí. Eu acho Virou, que long bob, humildemente falando, vai ficar muito atrevido pra você. Vai ficar, né? E pra uma doutora não dá. Você né? é recheada de estilo. Eu diria assim, ficou ótimo penteado. Ficou. Mas sabe o que você me lembrou? A bonequinha do Playmobil, que tinha a fêmea o Playmobil tinha um cabelinho assim diferente do masculino. Mas obviamente que Você acha que você... combina? Demais. Meu estilo. Doutora Samara? Olá, gente linda, gente maravilhosa, gente que ama cuidar da pele. Eu estou nessa bancada muito lisonjeada, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gostaria de cuidar da pele de vocês também. Precisando. Porque eu cuido da pele, cuido da beleza e cuido de alguns bumbuns. Se alguém precisar de um bumbum na nuca, pode me procurar. De onde que saiu essa inspiração bumbum na nuca? Eu acho que as mulheres brasileiras, elas se preocupam muito, né? Em estar com o bumbum bonitinho, empinadinho. E aí eu fiz uma especialização e gostei muito dos trabalhos que eu faço. É a paixão nacional? Paixão nacional brasileira, acredito que é o bumbum. Já que a gente tá falando de paixão nacional agora, eu vou apresentar pra vocês ele. Esse cara aqui, simpático, educado, gentil, um verdadeiro gentleman. Quem que é essa? Lúcio de Paiva? Lúcio Paiva, nosso Lúcio parceiro Paiva, da do Socila. Café com Empresários. Mapa do Lucro, Método Sim. Olha e que Café chique. com Empresários. Isso aí. E se eu fizer uma rodada de Realizador truco, de sonhos e ao metas. Lúcio lá.
Você falou truco, campeão de truco na época de faculdade. Você tá brincando. Tem troféu até cara, hoje. irmão, em tá na casa. cara. Realizador de sonhos e metas. Tem que confessar que na época da faculdade matei muita aula para poder aprender a jogar truco. E aprendeu. Mas ganhamos uma caixa de cerveja, olha que mérito. Já um uma mérito coisa. louco, Já né? ganhou. Já ganhou. Quem és tu, Lúcio? Primeiro, agradecer a presença, a satisfação compor a mesa aqui com vocês, para vir para esse bate-papo. Obrigadíssimo pelo convite. Seja bem. Eu sou um servo, eu acho que eu vim para servir, como eu tenho colocado a questão de acessar para as pessoas o que existe de melhor nelas, para os empresários conseguirem extrair o que é de melhor neles e transbordar isso nos negócios. Isso é o que eu tenho gostado mais de fazer nesse momento, né, com o trabalho de consultoria que eu venho desenvolvendo. Mas eu acho que a minha essência está muito nesse lugar. Eu brinquei aqui com relação à universidade, a questão do direito mesmo, a gente se ilude muito, você também tem a formação jurídica, a gente se ilude muito com a perspectiva de que a gente vai transformar o mundo. Então, enquanto estudante, era um idealista, achando que ia conseguir modificar o mundo, ia atuar nas causas sociais, e acaba que a gente tem uma decepção muito grande, sobretudo no sistema jurídico hoje em dia que a gente vive no Brasil. Estou falando hoje em dia, mas isso já se arrasta por alguns anos. Cuidado com o que você tá falando pra você não sair daqui preso. Não estou mencionando o nome de ninguém. Amém. É só o plano geral. Estou falando panoramicamente. Mas vamos lá, só. Lúcio, esse cara pronto, bonitão aí, preparado hoje. Vamos rebobinar a fita lá atrás, 10 anos, 7 anos de idade. Cresceu em qual bairro, estudou em qual escola, filho de quem? Pai, mãe, irmão, cara. E aquela pergunta que eu faço pra todas as pessoas aqui do podcast, né? Sâmia, Exato. você, quando era criança, Já pensava em ser quem você é, todo bonitão, posturado. E aí, como é que é isso? Gente, obrigado pelos elogios, pelo Isso. bonitão, né? É engraçado que a gente se olha no espelho, a gente não tem essa identificação toda, mas obrigado pelos elogios. Isso. Eu sou filho de Lúcia Luiza, minha mãe é minha inspiração. Minha tá mãe explicado Lúcio? É. Por que Lúcio? Filho de Lúcia. E o nome do pai. Pergunta o nome do pai. Senhor Como Paiva. se chama? Lúcio. Seu pai. Lúcio. Lúcio também? José Lúcio. Mentira, cara. Ai, que Acredita nisso? bacana. A criatividade da família Foi foi tão ótimo. Cara, grande que legal. que não conseguiram gerar Imagina um... que houve dúvida de colocar o seu nome de Como Lúcio. que o pai Olha que chama, loucura. Paiva? Não, Lúcio. Exatamente. Então, a família e Lúcio tem o radical é de luz, né? Então é a família de luz que eu Que falo. massa. E o José do meu pai é aquele que traz a luz. Então, Só faltou É a sua mãe ser família de Maria luz. Lúcia. Aí acabou de aí a avó, a mãe dela era Maria Maria. Luz. Né? Ah. Então veio tudo no pacote familiar. E como eu falei, a minha mãe é minha inspiração, foi quem... Eu acho que 80% do que eu sou geneticamente tem a parte dela de 50%, 50% do meu pai, mas de formação de caráter, da personalidade, tudo vem realmente dessa inspiradora, dessa mulher fortíssima. Né? Os meus pais são divorciados, então você perguntou 7 anos, 7 anos eu já lidava com um divórcio, morava com a minha você tava mãe. numa família separada já. Exatamente. Legal. Né? Os dois são originariamente de Santa Luzia. Meu pai continua morando em Santa Luzia, que é uma cidade, bairro aqui de Belo Perto. Horizonte, né? Muito próximo. Mas a minha mãe, no momento da separação do casal, resolveu vir para Belo Horizonte. E desde então, como eu falei, é a minha Agora é inspiração, nós dois, a irmão. referência. Você abre o seu olho que eu tô no seu vácuo. Por aí. O pai eu já descartei. Se você não abrir o olho, você é o próximo. É cara, tipo isso, né? de Forjado verdade- na fogueira. Um pouco isso. Com aquela toda a restrição, acho que de uma mãe solo, né? Que ela teve todo percalço, todas as dificuldades, mas realmente conseguiu colocar, acho, um homem para poder funcionar socialmente bem, com caráter, com ética, com postura, com respeito. Então, eu acho que Estudou tudo... lá em Santa Luzia? Não, eu estudei aqui na época Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha 4 unidades e eu estudava na unidade do Cidade Nova, Sim. que hoje em dia é o Magnum Agostiniano. É. Vendeu, mudou de nome. Mas na época era Santo Agostinho também, era a mesma metodologia. Você morava em qual bairro nessa época? Eu morava no Floresta, eu morei a vida inteira aqui Maravilha, hein? em Belo Horizonte, na Zona Leste. Quando chegamos a Belo Horizonte, no bairro Sagrado Família, mas muito próximo do local onde nós moramos, ali é uma Mais confluência. populoso, né? De Belo Horizonte. É o maior bairro, Maravilha. é o maior bairro em extensão. Absurdo. É.
E depois nós fomos para uma casa que é a casa da minha mãe hoje em dia, que é uma casa própria, né? Fomos morar no Floresta, mas uma distância de ruas do primeiro lugar que a gente veio. Então, sempre estive no Floresta. Continuo morando lá num outro apartamento que é meu. Agora minha mãe tem a casa dela e eu tenho meu apartamento, mas para ficar próximo dela, tô lá também residindo. Tem jeito de sair não, né? Enterraram um umbigo ali, né? E vou falar, é um bairro sensacional. Brincava na em Belo rua, Horizonte. jogava bola, peteca. Curiosamente, hoje em dia, a rua da minha mãe é uma rua onde não existe possibilidade de estacionar carro. Por causa dos comércios locais em volta, não tem a possibilidade de colocar. Não, é perto da Pouso Alegre, Matias Barbosa. Sei qual que é. Mas na época, a gente jogava vôlei, andava de carrinho de rolimã. Marcava a rua inteira ali, colocava... Você, né? Balbino é do Horto. Nós passamos de carro ali, na porta da casa dele, onde eu fui rei. Como é que é? Onde eu fui rei. Rei de quê? Rei da peteca. Rei do que agora? Virou rei mais do que, só? Rei da peteca. Futebol, você era zagueiro. Na escola, todo mundo pegava cola. Ok, pra você fazer os trabalhos de todo mundo. O entrevistado é o Dr. Lúcio. O Balbino já me contou que ele conhecia a rua lá por causa da esquina, por causa do comércio da esquina lá, né, Balbino? Vendia uma pinga boa. Aí, viu? O Batista Barbosa, já me contou isso. Lúcio, de repente, cara, o que você pensava em ser quando crescer? Qual que era a sua inspiração? O que você imaginava? Eu acho que quando eu era criança, eu tinha já uma perspectiva, uma história curiosa. A minha mãe, como comentei, foi uma mãe solo, eu tenho uma tia que ela é freira. Então eu passei grande parte da minha infância pequenininho. Irmão, aí tem história. Dentro de um convento. Eu era cuidado pelas noviças. A minha tia na época, ela era a coordenadora do noviciado. Era um projeto de um padre mirim, né? Olha que loucura. Já olhava pra você, esse menino vai dar um padre. Todos os dias de tarde, eu participava da oração, da reunião das freiras e... Onde que era? Ali na igreja de São José? Não, Colégio Nossa Senhora da Piedade. Sim. Ali no Calafate. Isso. Eu ficava lá todas as tardes acompanhado das noviças e da minha tia. Eu já quis ser freira também. Passei um final de semana lá, achei... Realmente é uma vida muito austera, não podia né? ficar lá, não. Não podia, não. Era muito desperdício. Não sei colocar bumbum na nuca naquelas mulheres todas. Ia tocar o terror lá, botar fogo no convento. Mas eu já tive essa experiência. Cara, e o que você mirava quando você era criança? Ah, eu sou advogado, o que era? Alguma coisa? Sim, eu precisava, pela questão familiar, pela questão da minha mãe, ter alguma profissão que fosse de referência. Então, era permitido eu escolher qualquer coisa, desde que fosse uma profissão tradicional. Perfeito. E aí, no final das contas, eu era um aluno dedicado, sempre fui um bom aluno, tinha as melhores notas da classe, e a ideia era ser um profissional reconhecido dentro de alguma profissão. Acabei prestando vestibular para Direito, dentro do FMG, concluí o curso dentro do FMG, trabalhei... Direito no FMG? Sim. Na época era 60 por 1. Era punk, alguma coisa muito concorrida, sim. E cursei lá, acabei me formando, trabalhei como advogado durante um tempo. Eu passei, vou te contar a minha história do FMG, então. Como é que foi lá? Quando eu saí da escola, cara, eu era o cara dali do fundão, tal, já tava empreendendo, tava ganhando meu dinheiro, né? E a galera, esse cara não vai dar em nada, não. Só que eu sou igual você, estudioso pra caramba. Metia o bronca, chegava lá, eu ficava meio pagando de voadão, e todo mundo achando. E passando e tal, aquele negócio todo, o pessoal meio estranho, né? Chegou a época do vestibular. A galera entrou nos cursinhos, que é trem todo, eu comecei a meter marcha na calada, estudando, caladão, e pagando a fama de bad boy, né? Chegou no momento, eu fiz 5 faculdades, fiz 5... vestibulares na época, chamava, né? Sim. Fiz 5 vestibulares. Aí fiz o FMG, fiz ali em Itaúna, fiz uma pancada. Aí eu fiz 5 direitos e 1 administração. Aí tentei direito no FMG, e na Estácio tentei administração. E tava meio num momento meio conturbado ali que minha mãe tava separando, brigando com meu pai, que é trem todo. Então, ou seja, eu ia precisar mais de administração de qualquer coisa. Eu falei, velho, se der direito, bom, se der direito no FMG, melhor ainda. Sim. Cheguei lá, passei, cara, no FMG em Direito. Na hora que eu mandei isso no grupo da escola, os caras, duvido! É peixada, tal, que é trem todo. Mas, Lúcio, eu passei na tábua da beirada, velho. No dia que eu cheguei lá pra pegar o resultado, na hora que eu vi, nem eu tinha acreditado que eu tinha passado. Aí eu tava elogiando, pô, felizão pra caramba. Aí chegou um cara do meu lado. Olha pra você ver como é que são as coisas. Parece que Deus manda mensagem, né? Manda mesmo. Um cara do meu lado e tal, e o cara bateu as duas mãos na cabeça. Nó, velho, deu ruim.
Falei, cara, não passou não? Ele, passei. Beleza, na época era tipo 120 pontos, né? Eu tinha passado com, tipo assim, 79. Era, assim, 78 um exemplo. 79, eu arrebentei a boca do balão e o cara, passei mal demais. Falei, passou mal? Ele, com quanto? Ele falou, 105. 105? Tava entre os primeiros. Que isso, irmão? Você tá ficando louco, só? 105. Cara, eu tô aqui comemorando, eu passei com 79, um ponto a mais. Falei, irmão, fica tranquilo. Olha, eu tentando motivar Calma, o cara, né? Cara, fica tranquilo, só. A gente tá indo pra segunda etapa agora. A segunda etapa é só as matérias que a gente gosta. Ele falou, irmão, chega aqui, deixa eu te mostrar um negócio. De 120 até 112, passou 230 pessoas pra 60 vagas. Eu falei, e daí? Ele falou, cara, pra um cara que errou 8 questões numa prova, qual que é a matéria ruim desse cara? Ele já sabia fazer conta. Eu falei, nossa, cara, eu passei mal pra caralho. Desativei na hora, larguei pra lá e fui pros outros. Olha que visão, cara, desse cara me deu na hora. Que aula que ele me deu de estratégia, posicionamento, possibilidades e probabilidades que eu não tinha. Sim, mas o curioso disso tudo, assim, é porque às vezes a gente se dedica de uma forma muito incisiva para alguns momentos da vida e depois isso acaba não fazendo grandes diferenças, porque quem passa em último, quem passa em primeiro para um vestibular, não quer dizer que o primeiro vai ser um melhor profissional do que o último. Né? E aí vai da dedicação, vai do empenho, vai da vontade da pessoa. O cara fez de cabeça, Lúcio, é simples, só. Falou, cara, olha aqui, você tem uma janela aqui de 13, vamos colocar 20 pontos de diferença, não vai recuperar isso. Sim. E quando passou no meu vestibular, cara, tipo assim, tinha 70 pessoas que tinham passado com 115 pontos. Cara, errar 5 questões na prova, ou seja, já estava definido quem ia pro segundo turno. Sim. E o cara que errou 5 questões numa prova de 120, me fala qual que é a matéria ruim desse cara. Nenhuma, né? Não tem. Então, na hora que a gente fosse pra segunda etapa, isso foi decisivo pra uma pancada de gente nem ir lá e fazer a segunda etapa. Ficar perdendo tempo. Perder tempo. Mas é isso que eu queria dizer, assim, que às vezes não é uma questão de perda de tempo, é uma experimentação, é um ganho que você tem ali. A próxima etapa seria maravilhoso. Para alguma coisa. Viver a segunda etapa, ir lá e pelo menos fazer, participar, seria lindo. Exato. Mas eu nunca ia conseguir tirar em cima de um cara a diferença de 25 pontos, entendeu? Dificilmente. Não dava. Mas para quem... Mas da forma que você pensou, não tinha pensado por isso. Ir lá e viver a experiência. Exatamente. E valorizar o segundo lugar. Eu até fiz outro dia um texto sobre isso, sobre aquela atleta americana, que é a Biles, Michelle Biles. Ela sempre veio destronando todo mundo, ganhando de todo mundo. Sim. Todo mundo que entrava na competição com ela já estava garantido segundo ou terceiro lugar. Um belo dia na Olimpíadas, uma parceira dela foi mal. Na hora que a parceira dela foi mal, sabe o que ela fez? Ela não competiu. E sabe o que ela falou? Eu tenho que cuidar da minha saúde emocional, porque eu não posso entrar numa batalha que já tá perdida. Sim. Pô, todo mundo levantou a bandeira dela, tá, beleza, do emocional. Mas e aí, cara? E a pessoa que tá 4, 5, 6 anos lutando pra um deslize, pra ela poder chegar lá e ficar em primeiro lugar e ter ela como segundo lugar? Porque poucas pessoas sabem, cara. O Cristiano Ronaldo, quando ele se tornou a primeira vez melhor jogador do mundo, ele já tinha perdido 4 vezes. Sim. Ele viu 4 vezes Ronaldo Fenômeno, ele viu Ronaldinho Gaúcho, ele viu Messi, ele viu todo mundo levantando a taça e ele lá tentando. 4 anos, cara, batendo na trave, imagina. E no dia que entrou foi 6 vezes maior do mundo, olha que loucura. Mas o curioso do segundo lugar é que o primeiro, muitas vezes, precisa do segundo exatamente para ele se manter motivado e para ele manter aquela constância, né? Ser o primeiro é muito extenuante, requer muito esforço. Isso a gente vê no mercado, inclusive, de negócios das empresas, que às vezes a empresa, estrategicamente, ela abre mão do primeiro lugar para que ela tenha uma folga, para que ela tenha, às vezes, até uma margem de lucro maior em função dessa competição. Você sabe que na NBA os caras estão escolhendo os terceiros e os quartos lugares do draft, porque os primeiros lugares nem sempre viram, tá? Os terceiros, quarto lugar. Inclusive, Michael Jordan é a 4ª escolha do draft. Sim. Imagina, do ano dele de revelação de faculdade. Sim. O maior de todos os tempos, imagina. Sim. É por isso... Cara, mas vamos lá. Infância, cresceu, olhou, falou, vai ser direito. Entrou na faculdade. E bora estudar. O FMG, sonho de todo mundo. É isso aí. E aí fui estudar. Dentro da UFMG destacava em algumas matérias, algumas eu realmente já não tinha afinidade, por exemplo, direito penal, eu nunca quis me aprofundar, fazia o mínimo ali, o necessário. Acho que eram essas aulas que eu matava para jogar truco. E construí também uma carreira dentro do jurídico, trabalhei retornando,
para a universidade que me criou 13 anos dentro da UFMG como consultor. Legal. Dentro da área de licitações e contratos também. E aí tomei gosto pela consultoria. E aí acabou, né? Dentro da UFMG ao mesmo tempo fazendo outros cursos, né? Formação em gestão de pessoas, em gestão de negócios também. E qual que é a especialidade hoje do Lúcio? Naquilo que você fala assim, Fagner, eu sou foda nisso. Hoje em dia eu acho que a melhor coisa que eu faço é conseguir trazer soluções para as pessoas. Né? Para a gente ter resultados extraordinários, a gente precisa juntar processos, os produtos e serviços de excelência e pessoas. Então, minha paixão é exatamente o que reflete nos outros dois pilares, que são as pessoas. Porque Né? produtos e serviços são feitos, produzidos por pessoas e consumidos pelas pessoas. Os processos também executados pelas pessoas. Então, a minha grande paixão, acho que é conseguir fazer essa união de pontos dos recursos e trazer soluções para as pessoas. Agora você me deu um presente, cara, eu vou revelar pra todo mundo aqui, porque hoje é o dia de revelar sobre livros. Antes de você ir, tava o cara com o maior livro e mais extenso da história, pelo Guinness Book. Uhum. Vinícius Leôncio, amigo de Balbino, de sauna e de longa data. Que benção. E você, cara, teve uma inspiração divina pra fazer um livro extraordinário em braille, cara. De onde você tirou isso, irmão? Vai. Que loucura. O livro chama-se Ouvi Contar. É um livro que eu estou indo para a segunda edição agora com ele. Está contratado com a editora, em breve também vai estar aí. Mas a inspiração veio lá em 2014, onde eu realmente queria trazer, né, essa conexão, igual eu falei, que eu acho que é o que eu sou bom em fazer, das pessoas e trazer soluções para as pessoas. Na época, em 2014, a gente não tinha a quantidade de acesso de aplicativos, de possibilidades, como hoje em dia a gente tem para as pessoas que têm deficiência visual ou que são cegas. Então, a ideia era trazer os contos que eu tinha escrito como contos que fossem acessíveis para as pessoas. Então, a publicação do livro foi uma publicação feita em braille sobre tinta, que é a impressão convencional que nós que enxergamos lemos, que é a chamada de tinta, e na mesma página, o braille, para que as pessoas que tenham a deficiência visual, né, a cegueira, ou que tivessem baixa visão, o livro, a primeira edição foi publicada em caixa alta também, então as pessoas que têm dificuldade de enxergar também Legal, dá têm a possibilidade de ler. Né? Então o que eu queria com o projeto era colocar todos na mesma página. Uhum. A ideia era essa. E fui bem sucedido. Dali eu desenvolvi um projeto que era audioencenação dos contos, que era parte do projeto também, para trazer os contos como encenações que não privilegiavam o visual em cena, mas o áudio. Então era no estilo da radionovela, com sonoplastia, com a interpretação dos atores, mas não com o que estava se vendo, mas com o que estava se ouvindo. A ideia na época era jogar todo esse conteúdo em áudio para, na época, um site, para que fosse acessível também para que as pessoas pudessem... podcast, você não Exatamente. sabia, cara. Mas que eu tô massa. falando isso de mais de 10 anos atrás, né? De Exato. 2014. Então o livro foi bem sucedido, eu retornei o livro para a sociedade, distribuindo todos os exemplares que foram produzidos na primeira edição para as bibliotecas, para as instituições que trabalham em prol das pessoas cegas, para as E pessoas quando uma cegas pessoa cega, individualmente. cara, ela tem a capacidade de degustar esse livro, ele absorve ele. E quando essa pessoa vem até você e fala sobre isso, cara, como é que é a sensação? É uma sensação maravilhosa e eu tive, até você perguntou, eu revivendo na memória aqui essa sensação, arrepiei aqui, estou de terno, não dá para ver, mas você imaginar o que você vai trazer de benefício para as pessoas, isso se cumprir, é uma realização que ela acaba não tendo preço, não tem valor que a gente possa colocar nisso. Então, quando as pessoas cegas vieram até a mim falando da dificuldade, porque as impressões em braille, elas são caras, e eu entregando os livros para as pessoas, e as pessoas me relatando o quanto aquilo ali modificou a vida dela e modificou o entorno dela, a possibilidade de ter um material para letrar outras pessoas, para ler para outras pessoas. Os cegos que leem braille são extremamente hábeis, é impressionante como eles fazem Seu essa livro me leitura. faz pensar numa parábola que eu via há muitos anos atrás, na época de faculdade. Conta a história de dois caras dentro de uma sala de hospital.
E um cara era um paciente em câncer terminal e o outro cara do lado era um cara cego. História sensacional. E aí todos os dias o cara perguntava, conversava com o cego, o cara perguntava como é que tá lá fora. Aí o cara descrevia, maravilhoso, nossa, os pássaros estão cantando, as crianças estão jogando bola e tal, aquele trem todo, pá. E o cara alucinado. Aí um belo dia, cara, o cara do câncer terminal faleceu, morreu. Aí o cara, poxa, triste pra caramba que trem todo. Aí veio o outro paciente, amigo, deitou na mesma cama. Aí ele falou, amigo, a gente podia fazer uma parceria aqui? O cara, beleza, pode te ajudar, o que que é? Todos os dias você vai olhar pra essa janela, cara, e você me fala como é que tá lá fora. Porque o cara que tava aí antes de você, ele me relatava todos os detalhes com riqueza e falava tudo, cara. Isso tornava meu dia cada vez melhor. Pode ser assim, ô cara? Pode, então beleza. E no outro dia de manhã, na hora que acordou, o cara abriu a janela, né? Foi relatar pro cara. Falei, cara, não tem nada aqui não, tem uma parede aqui de tijolos. Oh, meu Deus. E você tem a capacidade, através da sua imaginação, criar a história de milhares de pessoas que nunca puderam ver alguma coisa e você faz as pessoas sentir através da sua imaginação. Cara, você já imaginou o quanto isso é poderoso, irmão? Fala. Doutor Lúcio, você está fazendo abrir uma coisa da minha vida que ninguém sabe. Opa! Isso aí eu gosto de segredo, Balbinho. De quantos anos essa idade? Nem minha família sabe. De que época que era essa daí? Só pra gente poder relatar aqui. Momento revelação registrado. É um momento emocionante. Mas eu queria fazer uma pergunta depois para ele. Quando você falou em cegueira, eu tive a honra de conhecer o Saramago, lá em Madrid, no castelo, teve uma homenagem a ele, do rei Juan Carlos, Rainha Sofia. Eu pus o terno e gravata, saí do meu quarto, sentei na poltrona. O negão. Sentei. Tem que falar isso, porque você gosta de falar, né? Tinha, um negão junto da família real. Sentei na poltrona e tinha um senhor na poltrona. O Saramago é o ensaio da cegueira, né? Sim. Você deve conhecê-lo, né? Sim. Aí eu estava sentado e ele falou assim, quem? O senhor? Brasil. Pelé, Milton Nascimento, Pelé, Milton Nascimento. E eu sentado lá. E depois aquele senhor lá, um senhor, falei assim, e o senhor, quem é? Saramago. Uau. Saramago? Saramago? Eu tinha lido o Saramago, prêmio Nobel. Eu falei, Saramago, mundialmente, eu comecei a ficar emocionado. Fui lá, abracei ele. Tá até emocionado aqui. Aí, quando você conta essa história aí da cegueira, eu sou ligado à cegueira, até o Giramundo está fazendo um teatro, né? Uhum. Aí eu tô lembrando aqui, você me remeteu a essa emoção lá em Madrid, quando eu estudei lá o mestrado, lá pelo Lúcio, USP. qual que é o sentimento, cara? Você saber que você tá gerando nas pessoas algo... Eu não contei para ninguém isso, viu? Nem minha família sabe, porque o pessoal não acredita que eu tinha o Saramago. Você sabia nem? Nós temos muita conversa. Você me falou, velho. Falei com o senhor. Beleza, sabe? O tempo que você teve lá. Que coisa maravilhosa. E Rainha Sofia. E que você dormiu num quarto... Do Santo Agostinho. Santo Agostinho. Mas ninguém sabe disso, não. O pessoal não E gosta. que você pisou na lama... dilúvio. Só ele mais 6 caras ganharam uma medalha de 60 anos de administração. Então, isso aí... Que coisa... Para e pensa, hein, Fernando? Você tem essa medalha? De jeito. 60 Agora, anos como administrador. Olha o Fagner, como que saiu do coração dele pensar nos cegos? Quando eu conheci o Saramago lá... 90% das coisas que o Lúcio estiver falando dele não é sobre o Lúcio. É sobre a Lúcia e o Lúcio. É uma coisa Afinal fantástica. de contas, a gente faz as coisas pelas pessoas que a gente ama, né, Lúcio? É verdade. Que coisa a gente percebe isso em cada ação, da forma que você fala dos seus pais, da sua mãe principalmente, com amor, com carinho, com muito orgulho. Mas vamos lá, cara, você tem a capacidade através dos seus Parabéns, olhos, Lúcio. Muito obrigado. de escrever algo Vindo do senhor que as pessoas vão viver isso parabéns. E vão poder realmente imaginar algo que elas não conseguem enxergar. Como é que é isso, cara? O que era a sensação minha e o meu desejo era, mais de tudo, trazer a visibilidade para esse público, que eu acho que de lá para cá ganhou uma visibilidade maior. As pessoas têm dado importância, acesso, visibilidade, oportunidades de emprego. Então, naquele momento onde eu consagrei isso, foi para mim uma vitória grande em termos de satisfazer uma pequena parcela, uma contribuição social, que eu acho que a gente funciona a partir disso também. Eu não consigo resolver o problema de todo mundo, mas eu tenho que escolher as batalhas
que eu vou travar. Eu não venço a guerra toda, mas eu contribuo vencendo algumas batalhas. São pequenas batalhas que a gente vence a guerra, né? Exatamente. Então, a minha perspectiva e o sentimento foi de realmente ter vencido uma parte dessa batalha social que a gente tem, da perspectiva da inclusão, de trazer todo mundo, de entender que todo mundo tem valor, de entender que ninguém sabe tão pouco que não tem alguma coisa para ensinar e ninguém sabe tanto que não tem alguma coisa para aprender. Então, isso é muito importante, a gente ter essa perspectiva de que essas pessoas têm valor dentro da sociedade, de que a gente tem Mas que como é que extrair fala isso pra um líder que é astuto, é vaidoso, se acha fodão pra caramba, tá sentado num trono que tem 1 metro acima de todo mundo e se sente na capacidade de esquartejar, cuspir, passar por cima de todo mundo? Como é que fala isso pro cara? A curiosidade, você me fez lembrar de uma história, acho que foi Dom João VI que estava no Brasil, não sei, era um Conta aí que João talvez VI. eu saiba. Exatamente. E ele foi fazer Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Exatamente, aqui, ó. ele foi fazer uma... Vamos colocar aqui que era um rei, e ele foi fazer a consulta com o médico, e o médico tinha que falar com ele que, na verdade, o que ele tinha ali na perna, que estava comprometendo e gangrenando a perna dele quase, era sujeira, só que ele não podia falar com a figura, que era sujeira. Então, ele sugeriu que a cura para aquela ferida na perna dele seria um banho de mar 1 vez por dia. Então, quando você me pergunta como falar com um líder vaidoso, às vezes você tem que arrumar subsídios para que você contorne a situação e Você mostre sabe que pra quando ele. a gente fala que a gente vai tirar essas coisas do corpo, a gente fala do banho de mar e o banho de sal grosso, é justamente por isso. Né? Sim, É sobre essa analogia do passado. sim, E Lagoa Santa tem um nome baseado também por causa disso. sim. A maioria dos caras que faziam essa transição nas cavalgadas passavam por Lagoa Santa. E geralmente os caras chegavam muito feridos, com os animais feridos ali também. Uhum. E lá era o lugar onde que eles se banhavam naquela lagoa. A lagoa é tão rica em calcário, tão rica em minerais, que toda vez que as pessoas se banhavam lá e voltavam na caminhada, os cavalos, eles regeneravam mais rápido e curavam mais rápido. Tantas feridas dos cavaleiros quanto dos cavalos. Aí o que os caras começaram a apelidar a cidade? Lagoa Santa. Lagoa Santa. Aí a mesma coisa, banho de mar era a mesma coisa. E como é que pode, às vezes, uma dica, uma orientação, virar um folclore, uma analogia para coisas maravilhosas? Olha que legal que você falou, cara. Sim. E o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, hoje em dia, eu trabalhando com esse acompanhamento de lideranças, é exatamente isso, é entender até que ponto que o líder também está preparado para a informação que você vai passar para ele. Às vezes ele não está preparado exatamente para chegar no objetivo final dele. E eu costumo utilizar uma frase que é degrau a degrau até o objetivo final. Então a gente estabelece metas. E esse, Balbi, essa aí você não escutou de ninguém. Quantos anos você tem de profissão mesmo? É muito. De parpiteiro? Você começou com quantos anos? Na área de consultoria, eu tô tendo uma aula. Com 14 anos você já tava dando uns palpites errados pro seu pai, não era assim? Dava muito palpite. 14 anos, tirando 104 anos, vai dar quanto aí? 90 anos? Mas meu pai foi meu grande mentor. Então todo mundo aqui, quando fala do pai, começa a chorar. Mentor. Eu choro. Você viu que o Vinícius quase que chorou ali, né? Falar pro meu pai aqui, eu vou chorar com isso aqui. Aí outra parte. Como é que é o nome do seu pai? Pai, sou Tunico, não vou falar o nome dele. Tunico Antônio Zé de Oliveira, que foi um servente pedreiro, um grande construtor, um grande líder. Maravilha. E eu me espelho nele. Copio ele. E você, Lúcio, com seu pai, como é que é a relação? Curiosamente. Delicado. Eu vou tocar agora num tema aí que eu vi que você tá tentando separar aí pra não entrar em lágrimas, né, Sam? Ele me contou Você gostaria de saber que os olhos dele ficam mais claros quando ele chora? Verdade. E quem tem olho claro é assim, tá? Fica, né? Chorou, fica verdinho. Comentou Fica comigo azul. ali que o pai dele tá no O meu hospital. costuma esverdear. Olha isso. Mas isso é verdade. O Fagner, inclusive o pai dele me comentou ali que ele tá preocupado, o pai dele tá no hospital. Sim. Seu pai tá no hospital, né? A curiosidade com meu pai foi uma infância conturbada em relação ao meu pai, divórcio, né? A mãe veio para Belo Horizonte, meu pai continuou morando em Santa Luzia, então era um convívio mais restrito, mas sempre tive muito respeito pelo meu pai, muito carinho, e a questão da cegueira que a gente está falando, né? Como eu, desde criança, eu tinha essa curiosidade pelos cegos. Eu lembro aqui no centro de Belo Horizonte, a gente tinha os cegos que ficavam ali gritando e vendendo a lotérica, né? A loto, vendendo o giz que mata Giz inseto, chinês. né? A gente tinha tudo isso. E eu Mata, formiga, mata.
É o G chinês. Era uma loucura, né? Desentupidor, desentope o seu fogão a gás. isso Tinha o mesmo. desentupidor. Então eu ficava muito curioso. Eu lembro eu sendo arrastado pela minha mãe, né? Naquela loucura do centro da cidade. Paulo, você tá com uns 45 anos então, hein? 49. Ah, nossa, medimos idade então. Você jogou no Futurama pra caramba ali, ficha? Um pouco. Fliperão? Um pouco. Na Tamoios. Boy. Na Tamoios. Tamoios. Em frente à igreja de São E José. a Torre Eiffel, cara. Antes de ir Você embora fazia pra um casa. lanche na Torre Eiffel. E aí jogava 2 fichas, pegava um ônibus do outro lado e ia embora pra leste lá. Pra Amarrava um floresta. que chute na canela. Também tive, isso aí. Pra jogar delícia. bola, pra andar de Pode carrinho de lá, rolimã, né? O freio era... E aí, seu pai, o que aconteceu? Nesse processo todo, Cegueira. que eu queria só, resumindo, eu sempre tive uma atenção, por isso até talvez eu tenha direcionado o projeto, eu sempre convivi com pessoas que tinham cegueira. Na época da universidade, eu tinha uma colega que tem baixa visão, tá super bem sucedida, felizmente, hoje em dia, mas com outras pessoas também, esse convívio muito próximo, um tio, irmão da minha mãe, que já faleceu, que foi um pai para mim também, teve um final triste no final da vida em função de diabetes. E nesse momento, meu pai está cometido exatamente de um mal de visão, em função também de diabetes. Comentei com o professor A diabetes ontem, é perversa, né, cara? Então está passando por essa situação, submeteu a uma angioplastia agora, está com isquemia. Ele tá com quantos anos? Está com 81. É idade avançada também. Já está um senhor, né? Mas é esse carinho que eu falo com relação aos pais. Aproveita, manda uma mensagem pra ele, que essa mensagem vai eternizar e vai ecoar pela eternidade. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ouvir isso, vai fazer uma diferença pra ele. Olhando pra cá a câmera lá, ó. Pai, é todo o meu carinho, todo o meu amor por você, todos os ensinamentos que eu pude ter com você ao longo da vida. Eu espero que você tenha toda a reciprocidade divina para te dar o amparo e a sabedoria para você passar por este momento, porque eu acredito que a gente, como filho, vem exatamente para, primeiro, dever obediência aos pais, depois, no segundo momento, onde a gente tem independência e o respeito, e no terceiro momento da vida, prestar a assistência, o suporte. Pode contar comigo que eu vou estar com o senhor até o final. Lúcio, eu tô de frente com um cara, bicho, muito bem sucedido, milionário, de coisas que o dinheiro não compra. Eu costumo fazer uma separação para as pessoas entre decisões que nós tomamos. E tem pessoas que eu admiro que tomaram decisões ruins. E tem pessoas que às vezes eu não admiro porque eu não as conheço ainda, mas tomaram decisões muito boas. Às vezes você vê várias pessoas aí que estão no auge, bombando, que estão sendo investigados, vão ser punidos, vão ser presos, que são pessoas comuns como a gente. Só que em dado momento, eles tinham que ter tomado uma decisão. E possivelmente não tomou a decisão que você tomou, que às vezes é abrir mão. Então, eu tenho um amigo meu de infância que era um dos caras mais extraordinários que eu tinha. E ele teve uma oportunidade muito grande de ganhar muito dinheiro. E ele aproveitou. E depois ele foi pego num escândalo muito grande de fraudes, entendeu? E hoje ele é escravo daquela decisão ruim que ele tomou. E em dados momentos da vida da gente, muitas vezes a gente nem percebe que a gente toma essas decisões que pra gente não faz diferença nenhuma. Porque só de pensar que tá errado, a gente já não quer e larga pra lá. E sempre no final, cara, a gente percebe que todas as pessoas que tomaram essa decisão, eles são escravos das próximas decisões. E eu sinto em você, cara, uma paz, uma serenidade muito grande, cara, que você tá feliz com as coisas que você faz, para as pessoas que você faz. E eu não consigo, cara, imaginar em você um cara com grandes ambições, mas com a vontade de realizar grandes vontades, cara. De onde que você tira, cara, essa tranquilidade, essa serenidade de saber que você tá caminhando, cara? E assim, todo mundo querendo te dar carona, vai, velho, vai, e você, calma, só, pode ir lá. Eu tô no meu tempo, cara, porque tá com o seu relógio cronológico no tempo de Deus, cara, é difícil demais, eu sinto você nisso. De onde você tira, cara, essa paz, essa serenidade pra continuar a sua caminhada no seu tempo, na sua vontade, realizando as suas coisas? Eu já passei por várias situações conturbadas na vida e, como eu disse, a minha mãe é a minha fonte inspiradora porque realmente foi uma pessoa que em momento nenhum da minha vida eu fui desamparado por ela. Então foi uma pessoa que eu sempre tinha certeza que eu estaria com ela. E ela me ensinou essa postura ética, essa postura respeitadora pelas pessoas. Me ensinou também a respeitar que as coisas acontecem não no tempo que a gente deseja, mas no tempo
que a vida, ou no caso, como eu acredito em Deus, possibilita que as coisas aconteçam também. Existe uma sabedoria divina que é maior do que a sabedoria que a gente, humano, às vezes na ansiedade, quer realizar, quer cumprir. Então, eu faço a minha parte, caminhando bem, tendo a força de vontade, tendo a persistência, indo atrás das coisas que eu realmente acredito, mas aceito também o que a vida me dá de retorno, com essa velocidade que existe a possibilidade de realização, sem atropelar ninguém, sem comprometer os meus princípios, sem que isso gere nenhum resultado negativo que em determinado momento eu venha a me envergonhar, causar vergonha para as outras pessoas, ou ter que gerar um retrocesso na minha vida para ter que realinhar alguma coisa. Tudo isso que você falou, cara, eu levo pra minha vida. Se eu não posso contar pra minha mãe, pro meu pai, pras pessoas que eu gosto, é porque eu não posso fazer. É bem isso. É bem isso. É simples. Se eu não puder falar pra eles o que eu estou fazendo, é porque eu não tenho que fazer. Trata-se, se você se envergonha, se você precisa esconder, questione-se o que você está fazendo. Agora vamos lá, a pessoa que quer te contratar, como é que ela te encontra, como é que ela te acha? Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, Tinder. Como é que acha? Fábio, dá um parênteses aqui. Tinder. Samir. Ô, Fábio, dá um parênteses, pessoal, que engraçado. Eu tô vendo a postura corporal dele, filosófica. Anamnese do corpo falando. Vamos lá, Bobinho. Falando, Pierre Vai, né? Você vê a postura ética dele, né? Eu não gosto de fofoca. Nunca fui fofoqueiro. Mas lá no podcast, lá no podcast, não, lá no Café com Outras Almas. Café com Outras Almas, né? Network. Café das Almas? Café das Almas. Café das Almas. Que isso, lá no Network. Lá no Network. Em outro plano, lá no mas tá network, bom. Vambora. Lá no Network. Eu ouvi uma notícia lá, muito positiva, que o nosso Dr. Lúcio é ator dramatúrgico. E eu tô vendo aqui, ele é ator mesmo. Tem uma postura bacana. Não, Balbino, eu acho que de tudo que eu ouvi falar do Lúcio hoje, ele é um cara que tá mais tranquilo. Mas você tem uma experiência. Hoje ele se entregou aqui, tá à vontade. Teatro, tem experiência de teatro. Você já foi. Só que é um cara estoico demais, né? Isso tá na sua natureza, né? Sempre foi, né? Bastante. Dá pra perceber que não importa o que acontece, é como que você reage, né? Você foi ator? Sim, eu tive um período, eu estudei teatro pela Fundação Cláudio Salgado e tive uma carreira desenvolvendo alguns projetos, atuando, escrevendo. Cara, sabe um lugar onde que ia ser sua casa, cara, aqui em Belo Horizonte? Esopo. Taberna dos Sonhos. Chegou aí nesse lugar? Eu acho que fechou, né? Fechou. Sim. Eu fui 2 vezes nele. Cara, que lugar extraordinário. Vocês lembram? Uai, não tem fã nisso. Ricardo Wagner? Você tá louco, cara? Um dos maiores artistas que nós tivemos em Belo Horizonte. Cara extraordinário. O cara fez uma taberna gigantesca ali no Vale do Sereno. Uhum. Uma casa maravilhosa. E tem a maior pintura da América Latina pintada em água e óleo em uma única tela. O lugar é mágico. E ele faleceu na pandemia. Amigo meu, quantas vezes eu fui atrás daquele cara ali, porque eu chegava naquele lugar extraordinário. Ali seria um lugar incrível, tá? E assim, tá tudo fechado, intacto. As obras estão preservadas e o filho dele tá dando meio que um time, entendeu? Mas eu já tinha pedido já pra ele, vamos reabrir, vamos fazer. Calma, cara. Deixa no meu tempo. Então, esperar o tempo do Vinícius. Isso é o tempo de Deus, é o tempo divino, né? De Deus. Não o tempo da ansiedade humana. E tem que aprender o tempo das pessoas também, né? Às vezes também, você quer demais uma pessoa, fala, calma, irmão, vai lá. Mas vamos lá, a pessoa quiser te encontrar, onde que ela te procura, como é que ela te acha, como é que funciona? Se quiser me achar no Instagram, @Lúcio Paiva com H no final. Meu site é a mesma coisa, luciopaiva com H no final.com. Podemos bater um papo, conversar, estou aberto aí para apresentar soluções estratégicas para quem precisar, nos negócios, para condição de equipe, para condição da vida pessoal. Você deve ser um professor excelente de liderança. É a tônica do que eu tenho feito de melhor ultimamente, professor, é exatamente entregar para os líderes o que comportamentalmente eu acho que impacta mais dentro das instituições hoje em dia. Porque as lideranças, muitas vezes, elas detêm conhecimento técnico e elas não sabem como passar isso para a equipe. Elas comprometem a liderança delas exatamente por pequenos detalhes que são simples de serem resolvidos desde que as pessoas estejam dispostas a entender que, quando eu estou falando com ela do banho de mar,
eu tô falando com ela, na verdade, para curar a ferida da perna dela. E o primeiro degrau. Vou usar o linguajar correto para pessoa. Fique tranquilo que eu tô falando com você isso como um conselheiro, como um pai, viu? Como se fosse meu filho. Que isso, Professor Balbino. Balbino, você tá romântico hoje? O que tá acontecendo? Tá sim. Não, porque ele falou a verdade. Essa liderança, eu estudo isso tem 30 anos. Já dei aula sobre isso assim, para tudo quanto é lado aí. Me capoto, que eu não tenho essas virtudes que ele tem de expressar, de ir para médico, de ir para engenheiro, de ir para padre, lideranças mesmo. Picareta mesmo. É picareta. Picareta mesmo. Agora, Percebi tudo agora. Agora tudo faz sentido. Isso mesmo. É literalmente uma picaretagem. Nós tivemos uma aula Mas no fundo da história, com sentido, Nós né? temos uma aula de liderança ali. Você é um grande líder. Ela também é um grande líder. Você também é um grande líder. Mas ele tem uma liderança... Samia, pega esse cara na curva, mete 2 desafios nele. Vamos deixar ele vermelho né? agora. Vamos. Vambora. Lúcio, muito bom ouvir essa história. Mas Obrigado. agora conta pra gente, se emocionar aqui, uma frase que te inspira e uma música que quando toca, mexe com suas emoções. Eu tenho levado uma frase comigo, que é uma frase que realmente eu acredito e que eu tenho propagado ela como um mantra para mim e para as pessoas que estão junto comigo, que é: se há um desejo, há um caminho. Então isso para mim tem sido a condição da minha vida, para que as pessoas entendam, porque é uma busca que as pessoas precisam ter. Às vezes é um conhecimento que falta para você atingir o objetivo que você deseja, às vezes é uma questão de tempo, é uma questão de planejamento, de estar principalmente com as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as conexões certas, utilizar os recursos certos, para que a gente alcance a vitória. Então, de frase, seria essa. E com relação à música, você tinha falado, né, Fernando, que tem essa dificuldade que tinha dado um branco, mas agora, quando você me pergunta de novo, me veio a música do Renato Russo, do Legião Urbana. Vou me arriscar a declamar, cantar Que isso, pouco cara? aqui. Aí você ganhou nota 10. Porque- Solta o gogó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Que isso, hein, Samir? Que Palestrinha, luxo. bonito e solteiro. E cantor. Deve ter algum trem, um Gogó curto-circuito de nesse ouro. negócio aí, não tem não, Sam? Deve ter, Quando né? você olha pra um cara bonitão, simpático, solteiro, morando sozinho... Eu não posso falar aqui ao vivo. Se fosse você, já soltava, mas eu sou Samia educada. habilidosa demais. Lúcio Paiva, vamos finalizar agora com uma Muito promessa pros próximos 5 anos, porque daqui a 5 anos você vai olhar esse vídeo e vai falar assim: caramba, cara, não é que eu fiz aquela promessa e aconteceu? Olha pra aquela câmera lá e faça uma promessa pro Lúcio Pro Lúcio? daqui a 5 anos. Lúcio Paiva, eu quero prometer para você que eu vou continuar persistindo em todos os objetivos que nós temos traçados e que a vitória é só uma questão de tempo, que nós estaremos em breve gozando de todos os benefícios que essas vitórias vão nos proporcionar e, se Deus permitir, concretizando e consolidando cada vez mais amizades e parcerias como essa daqui que eu tenho hoje, nesse exato momento. Promessa é dívida e ela foi feita. Daqui a 5 anos, viu, Balbino? Nós vamos marcar um outro podcast Com ele é o mais rápido possível, outro podcast. Né? e nós vamos descobrir se aconteceu. Fechou? Fechou? Estou à disposição. Já te falei que quando você chama é convocação. Tamo junto, Lúcio. Obrigado pela presença. Samia aí. Super, super bacana. Encantador. Encantador. Sedutor. Sedutor. E aí, Só pode Balbino? ter chulé. Chulé mesmo. Esse não, Tá esse não. Se quiser eu tiro o sapato É aqui agora chulé. pra provar. Tem certeza absoluta? Tomei coragem pra falar. Troco de meia todo dia. E aí, Balbino, o que Pé você achou desse Baruel. palestrinha aí? Polvilho antisséptico. Ouvi. Cafajeste? Tem cara de cafajeste, não tem, Balbino? Eu vi como uma aula. Eu aprendi muito aqui com a palestra dele aí, com a entrevista dele, com os pontos de vista dele, essa parte da cegueira, que eu acho que é uma espiritualidade muito boa. Você é espírita, né? Sim. Da Umbanda, né? Não?
Hoje em dia Uma eu tenho... carinha de espírito. hoje em dia eu tenho dividido... Mas legal, desculpa, com todo respeito. Não, sem problemas, eu não tenho problema nenhum em tal, falar com relação a isso. Eu acredito em Deus, em primeiro lugar, que eu acho que tem um regente do universo que vai além da gente. Então, quando estamos falando de qualquer entidade e as pessoas têm Todas direito... do bem que vierem. Exatamente. Então, acho que a porta está aberta. a casa do Pai tem vários caminhos, isso várias moradas. Então, para mim, é isso, no final das contas. Mas tem um estudo espiritualista, porque eu acredito que a gente está para muito além do que a matéria. Sim. Então, eu acho que a busca tem que ser muito mais essa do que vincular a qualquer religião, a filosofia. Mas tem uma curiosidade grande nesse momento pelo kardecismo, pelo budismo, e filosoficamente você falou do estoicismo. Filosoficamente, então, porque eu acho que o estoicismo, o estoicismo, eu acho que ele é alguma coisa que foi a base ética para o cristianismo vir a brotar e a ganhar um mundo como hoje em dia a gente tem tanto conhecimento, como é tão significativo e marcante. Você fala de Deus, você tem que aceitar tudo que vem. Se você não está preparado para aceitar, você não pode aceitar Deus, né? Sim. É isso, Balbino? Isso mesmo. Foi lindo. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu que agradeço. Lúcio Paiva. Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Sigo à disposição de vocês. Um abraço. Pô, obrigado.